Bem, pessoal, vou explicar para vocês porque a Covid continua sendo, mesmo após o fim da pandemia, um dos piores e maiores problemas de saúde pública que a gente está vivendo hoje ainda, né? Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, toda vez que você fala de qualquer doença, né, é muito importante e muito necessário a gente entender a descoberta, né, a evolução, né, e o cenário que a gente vive hoje, né. No caso da Covid, ela fez o mundo parar e só falava disso, de Covid, né. Então os últimos 3 anos foi isso que a gente viveu, né. E aí vem o pequeno detalhe, né, como a gente viveu o caos, e está muito próximo na nossa memória, né, todo mundo trancado em casa, né, milhares de pessoas morrendo todo dia aqui no Brasil, a gente vendo essa notícia, né, quando você tem uma melhora, claramente a gente relaxa com aquela doença. Por quê? Dá uma sensação de que ela é um problema resolvido, né? E aí entra muito o que o OMS alertou da Europa, né? E aqui no Brasil também vale a pena a gente fazer isso, né? De que, tudo bem, não compara com o que a gente viveu no passado, dá para viver nossas vidas normais, voltar às atividades e tal, mas a Covid continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, né? Isso quando a gente olha os indicadores, o OMS alertou que na Europa são 1.000 pessoas morrendo toda semana das doenças que mais matam ainda na Europa, né? Aqui no Brasil também não é diferente, né? A gente tem um boletim da Fiocruz, né, o Infogripe, que mistura um pouco os dados também, né, com influenza, com vírus sociais respiratórios e outros vírus que atacam os pulmões. E eu achei até interessante, né, porque aí você consegue atacar vários problemas com uma estatística só, e até a forma de contágio, né, os sintomas, os problemas que dão são muito parecidos, né? Mas tem um problema disso, né, porque às vezes as pessoas, o fato de diluir, e a palavra gripe não assustar mais ninguém, né, nem vírus social respiratório, né, e a Covid sim, isso dilui a informação de Covid, né? Mas mesmo assim, a gente vê um decréscimo cada vez mais de pessoas internando por Covid. Mas mesmo assim, a gente está falando, né, de centenas de pessoas ainda morrendo de Covid no Brasil. Claro que isso não é todo dia, né? Esse número caiu bastante, né? Mas a gente consegue perceber que quando ele joga esses dados, né, de infogripe, né, de outras coisas, né, várias dessas doenças, né, que estão ali no infogripe, em especial a gripe e a Covid, elas têm uma solução simples que chama vacina. Então esses centenas de brasileiros que estão morrendo ainda, né, de Covid, né, todos os meses aqui no Brasil, né, claramente isso poderia ser melhorado, inclusive somado isso de gripe, se tivesse melhoria da vacinação. Então vamos lá. Júlio, Covid ainda é um problema grave de saúde? Sim. Ninguém vai questionar isso para vocês, né? Ele melhorou de forma assustadoramente? Sim, também, né? E qual a grande preocupação? Duas coisas podem acontecer e as duas coisas preocupam, né? A primeira, uma chance mais menor de acontecer, mas pode acontecer ainda, né? Tem uma nova variante, uma nova mutação que prejudique a gente e infecte muita gente. Porque eu estou dizendo que é pequena a chance de acontecer? Porque hoje no Brasil e no mundo, né, a maioria da população tomou a vacina, pode não ter tomado a bivalente, que está ali na casa dos 20 e poucos por cento, mas tomou a vacina Covid, que dá uma certa proteção. Muita gente teve Covid, que dá uma proteção também, uma imunidade, né, parcial ou não, mas deu também para muita gente, né. E o vírus, por mais que ele tenha uma mutação, continua sendo o mesmo vírus. Então, essas pessoas, elas ainda estarão protegidas. Então, aquele cenário de caos, onde pegou uma população toda que nunca tinha tido contato com o coronavírus ou tomado vacina, ela não existe mais. Por isso que é tão raro, não é imaginável da gente ter esse caos global. A outra coisa, que aí a chance é maior que o que a gente está vivendo agora, é a gente ficar nesse platô ainda alto de pessoas morrendo com uma doença que poderia ser evitável com vacina. Então, assim, Júlio, por que isso está acontecendo? Muito provavelmente a imunidade das pessoas, tanto natural como por causa da vacina, elas vão caindo um pouco, o vírus vão tendo essas pequenas mutações e as pessoas não vão tomar a vacina bivalente. Então esse é o cenário que eu acredito que está acontecendo no mundo e no Brasil também. As pessoas não perceberam ainda, porque os indicadores ainda mostram de queda, porque está todo mundo vacinado, relativamente recente, mesmo que não tomou bivalente, ou pegou Covid, a imunidade está ali, mas provavelmente a gente vai ter esse platô durante muitos anos se as pessoas não foram se vacinar, tá bom? Daí a relevância, por isso que a gente está insistindo ainda nesse cenário que não sai mais na imprensa, não sai mais em lugar nenhum, ninguém está mais falando de Covid, porque ainda é muita gente de pessoas, muita gente morrendo de Covid, muitos brasileiros morrendo de Covid ainda. Só que agora foi meio que deixado de lado, porque não é aquele número tão assustador que a gente viveu, e claramente, né, tem os problemas de ansiedade, depressão, a vida de todo mundo tem que voltar ao normal, não dá pra gente ficar falando só de Covid como a gente fez no passado, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.